Boa tarde a todos, né? O relato que eu pretendo transmitir para vocês durante essa tarde, né, na verdade, a apresentação ela foi planejada no intuito de demonstrar, né, esse processo, né, desse trabalho de constituição e de criação de um cineclube filosófico na escola. Então, essa apresentação ela não contempla uma parte conceitual, né, demonstrando ali a imbricação que existe entre cinema e filosofia. Apesar dela ser objeto, né, esse projeto, na verdade, ele acabou inspirando, né, o desenvolvimento de um projeto de tese de mestrado, né, que eu pretendo defender no ano que vem aqui pela Universidade Federal. Então, foi a partir desse projeto, né, que o resultado desse projeto, os resultados que eu obtive com esse projeto, eu pude elaborar, né, uma construção de uma teoria para pensar essa relação entre cinema e filosofia. Mas hoje, na verdade, vamos nos concentrar sobre o projeto, né, que foi desenvolvido na escola. Então, antes de tudo, né, para transformar essa apresentação e fazer com que vocês entendam de uma forma mais facilitada, o que vem a ser, na verdade, um cineclube filosófico, né? Então, a gente sabe que os cineclubes eles surgiram, na verdade, na França, né, na década de 20, e é bem peculiar o movimento de surgimento desses cineclubes, porque o cinema em si ele não nasce como uma forma de arte. O cinema ele nasce como uma forma de entretenimento de massa, como diversão, como entretenimento como outro qualquer, né, como as atividades circenses, como o teatro, que circulava muito, né, nos circuitos da Europa no início do século XX. Então ele era um entretenimento de massa, né, ele não foi criado, né, concebido para ser arte. No entanto, né, no surgimento, os primeiros cineclubes que surgem, são espaços que foram criados por pessoas que viam no cinema uma potencialidade estética, né, ou seja, que poderia ser pensado o filme como uma obra de arte. Então, esses espaços eles foram criados para se diferenciar das salas de exibição. Então, os cineclubes eram espaços onde as pessoas, além de assistir os filmes, eles criavam um debate, uma discussão a partir da exibição fílmica. Então, esse projeto eu levei para a escola para pensar a filosofia a partir desse formato de cineclube. Então, tentar, a partir da exibição fílmica, né, elaborar, construir uma discussão juntamente com os alunos. E por que escolher um cineclube? Por que não passar o filme na sala de aula? Como muitos professores relataram, o tempo, né, ele é crucial. E o filme, pensado do ponto de vista da filosofia, ele pode ser interpretado como um bloco conceitual. E aí, se você interrompe o filme, você quebra a reflexão. Então, o ideal é que você faça a exibição integral. Então, por isso, uma das únicas formas, né, que eu pensei de fazer esse processo foi criando esse espaço de criação de um cineclube na escola no contraturno das atividades. Então, o projeto ele foi desenvolvido no Colégio Estadual Teobaldo Leonardo Klittenberg, né, na cidade de Curitiba. O período de desenvolvimento desse projeto de criação do cineclube na escola foi de março de 2011 até 11 de 2011, e o público-alvo foram alunos de primeiro, segundo e terceiro ano. Como que foi feita a seleção desses alunos? Não foi feita seleção. Simplesmente foi feita a divulgação na escola, do que seria esse espaço, do que seria discutido, né, quais seriam os objetivos de trabalhar isso com os alunos, e voluntariamente quem quisesse participar estaria convidado a comparecer, né, logicamente que desde que fosse do período da manhã, já que as atividades seriam realizadas no período noturno. Então, o objetivo-alvo era exibir filmes que problematizassem conceitos ou problemas da filosofia, pensados a partir do texto clássico. Só que, de início, eu não havia pensado em trabalhar texto clássico com o aluno, até mesmo porque isso iria contra, né, uma concepção do próprio cineclube. No entanto, né, o projeto, conforme eu for falando aqui, durante essa minha exposição, vocês vão perceber que ele teve algumas mudanças, né, no decorrer desse ano, devido à própria observação empírica, né, com relação ao comportamento dos alunos. Então, o objetivo era esse, tensionar, né, a exibição dos filmes com a filosofia, com esses alunos aí do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Ali nós temos algumas imagens, né, de alguns encontros. Uma coisa que foi muito peculiar é que o cineclube ele não foi frequentado somente por alunos.
Então, como ele era aberto, inclusive para funcionários da escola, para a comunidade, muitas vezes os próprios alunos traziam, né, traziam um irmão, traziam uma pessoa conhecida, porque achavam interessante a atividade. Então, a rotatividade de pessoas que frequentavam esse espaço, ela foi muito grande. No entanto, havia um bloco de alunos ali, de 15 alunos, que sempre compareciam em todas as sessões. Mas a rotatividade foi muito grande, né? Passaram lá mais de 80 pessoas nesse período aí de 3 de 2011 até o mês 11. Então foram várias pessoas que passaram, e o Cineclube, né, na gênese, né, quando ele foi criado pensando em ser um espaço não somente de discussão cultural, mas também estética. E o Cineclube, ele foi objeto de formação de muitos cineastas, né? Então, aqui no Brasil, Galber Rocha foi formado dentro do Cineclube, né? Jean-Luc Godard, na França, fez parte do Cineclube. Por quê? Porque o Cineclube, além de contribuir para uma discussão social, política, econômica, ele também traz essa questão estética do cinema, né? De interpretar o cinema como arte. Então, isso foi muito interessante e atraiu muitas pessoas para participar dessas sessões, e a gente conseguiu envolver muitas pessoas trabalhando, se envolvendo numa discussão filosófica. Só que o grande problema era como construir essa discussão filosófica, né? Então, a grande parte das discussões, elas iniciavam, né, no senso comum. Por quê? Porque o aluno ele não tem bagagem teórica, não tinha uma bagagem teórica, né, para trazer uma discussão com um nível intelectual mais elevado. No entanto, o papel do mediador, né, dentro de uma sessão cineclubista, ele é fundamental, né, na realização do debate. Então, nós temos uma concepção de que dentro do Cineclube existe um ritual para a exibição do filme, que é a apresentação, né, um ritual tríade: a apresentação, a exibição e o debate. Então, na apresentação é feita uma contextualização do filme, né, com relação à problemática que ele pretende abordar, qual é o tema que está sendo abordado ali, a exibição, propriamente dita, integral do filme, e posteriormente a realização do debate. Então, todos os cineclubes têm esse formato, né, e o nosso formato seguiu esse mesmo padrão, mas tensionando a discussão para a filosofia. Então, os objetivos primordiais que nós tínhamos lá, em primeiro lugar, era fazer uma problematização filosófica através dos filmes, mesmo que, de início, né, tivéssemos uma discussão centrada no senso comum. E segundo, promover o diálogo crítico-filosófico a partir do cinema. E, por último, estudar, né, aí seria a minha parte, né, de visualizar lá uma possível relação entre cinema e filosofia. Então, as principais justificativas, né, dentro desse projeto seria tensionar, em primeiro lugar, a exibição de filmes com a filosofia, né, o Cineclube apresentando-se tanto como um espaço de reflexão, né, como para o diálogo filosófico, incentivar a leitura filosófica, porque até a metade do ano nós seguimos um padrão adotando somente a indicação de textos para que os alunos lessem. Esses textos não eram textos completos, eram capítulos, um capítulo muitas vezes relacionando com um tema, às vezes um fragmento, né, delineando ou estabelecendo um contraste com o filme que pretendia ser exibido. E também caracterizando ali, né, promovendo a integração entre professores e alunos, o Cineclube, né, sendo caracterizado como um canal para aprendizagem filosófica, e, por último, ali, resgatando, né, a reflexão e o diálogo na escola, já que isso se perdeu, né, como a gente tem observado aí nos últimos anos. Então, o cronograma das sessões que nós estabelecemos aqui foi essa programação nossa de 2011. Aqui não ficou muito bom, né, mas os filmes que foram abordados ali foi o ensaio sobre a cegueira, né, promovendo uma discussão do campo de vista ético, né, sobre a natureza humana. O texto filosófico selecionado só foi o capítulo 13 do Leviatã, do Thomas Hobbes. Então, a partir de junho de 2011, nós começamos um trabalho de leitura conjunta com os alunos, né? Então, as sessões eram realizadas sempre nas últimas sextas-feiras de cada mês, mas, quinzenalmente, os alunos se reuniam, né, com o professor, no caso comigo, para fazer uma discussão sobre essa problematização em volta do texto filosófico, para depois a gente exibir o filme e poder contextualizar aquele problema que estava no texto, no filme. Então, os outros filmes ali, Tempos Modernos, né, do Charlie Chaplin, 1,99, um supermercado que vende palavras, que aborda a questão do consumo, do fetiche, né, do brasileiro Marcelo Massagão. Tivemos ali também A Onda,
O Carteiro e o Poeta, Na Natureza Selvagem, e também Os Últimos Passos de um Homem, que aborda a questão da pena de morte. Daí, para abordar a questão da pena de morte, tínhamos ali o capítulo 16 do Delito e das Penas, né, que justamente fala sobre a pena de morte do Beccaria. Então, eu elaborei um quadro, né, onde tem o filme, né, o conteúdo estruturante, o conceito que foi trabalhado e o texto filosófico. Infelizmente, eu não posso aprofundar essa discussão aqui, porque o tempo, né, já foi me avisado que é curto, então desculpem, né, eu estou passando muito rapidamente. Os recursos, né, a gente utilizou uma sala de multimídia no colégio, né, para fazer essa exibição. Então, um projetor com sistema multimídia. Todas as sessões elas foram gravadas, né, então elas foram gravadas em áudio e em vídeo, né, então elas estão documentadas, porque o trabalho foi, pelo menos da minha parte, foi um trabalho etnográfico, no sentido de coletar aqueles materiais, analisar aqueles materiais, para ver se estava havendo uma evolução, né, e por último ali, né, o projeto, infelizmente, ele não contou com nenhum apoio, né? Então, foi um projeto voluntário, esse projeto continua sendo realizado, né? Hoje ele não está no Colégio Teobaldo Kluttenberg, ele está no Colégio Estadual Padre Cláudio Morelli, e nós reformatamos, né, esse projeto, e hoje nós contamos com a ajuda de uma cineasta que trabalha a parte estética do filme. Então, as sessões são intercaladas. Então, nós temos uma sessão, né, propriamente cineclubista, promovendo a discussão dos filmes com conteúdos filosóficos, e intercala-se uma sessão trabalhando mais as questões estéticas relativas ao cinema, né, questões de técnica, questões de história do cinema. Então, para qualificar até mesmo o olhar do aluno, né, com relação a outros filmes que ele não está acostumado a ver, né? Então, a gente sabe que o adolescente ele tem essa fixação por blockbuster, né? Então, uma das formas que nós encontramos de talvez tirar um pouquinho o aluno, né, desses filmes mais comerciais e levar esses alunos para filmes mais conceituais, foi trabalhando essa questão do cinema, né, enquanto essa parte mais conceitual, mais estética do cinema. Então, hoje nós estamos conciliando, né, a filosofia e trabalhando também, não perdendo de vista, né, a parte estética e a parte conceitual. Então, seria né, o tempo que já acabou, então eu abro para as questões aí, caso o pessoal tenha alguma dúvida, algum questionamento, e desejo que vocês façam questionamentos, porque eu gostaria muito de esclarecer mais isso.